RCP Notícias. Ao último sinal eram 19. Prezados ouvintes, boa noite. Já estamos a dar início ao Jornal da Noite para hoje, 3 de setembro. Vamos aos títulos da atualidade. Pescadores e peixeiras de São Vicente afetados pela tempestade de 11 de agosto pedem ao Primeiro-Ministro maior atenção do Governo. Ulisses Correia e Silva garante que o Executivo vai assumir os compromissos para com a classe. O país precisa deste tipo de memórias. É esta a reação do Primeiro-Ministro sobre a edificação do Monumento Nacional Liberdade e Democracia, erigido na cidade da Praia. Ulisses Correia e Silva avançou ainda que o início da construção neste momento é mera coincidência. Renovação do acordo entre SAL e a cidade chinesa de Sanya prevê reforço dos intercâmbios e a cooperação nas áreas de turismo, agricultura, saúde, desporto, educação e cultura. Uma delegação desta cidade chinesa encontra-se de visita à ilha. Vendedeiras ambulantes na Boa Vista protestam em frente à Câmara Municipal e exigem solução para a proibição de venda na rua. Pedem por espaço destinado para comercialização de produtos. Trabalhadores do ICA pedem intervenção da tutela para verem os seus direitos respeitados e não descartam a possibilidade de novas formas de luta caso o problema não seja resolvido. A defesa de Jair Bolsonaro alega não haver uma única prova que ligue o ex-presidente brasileiro a qualquer tentativa de golpe de Estado. No entanto, o advogado do ex-ministro da Defesa brasileiro, Paulo Sérgio Nogueira, admite plano de golpe de Estado. Notícias para acompanharmos no Jornal da Noite. O Primeiro-Ministro confirmou no Mindelo a demissão do Conselho de Administração do TACV, mas recusou-se a comentar o assunto, declarando que tudo já foi dito pelo Ministro dos Transportes. Ulisses Correia e Silva, questionado pelos jornalistas, falou, entretanto, da polémica à volta do Monumento à Democracia. O Primeiro-Ministro defendeu a construção do Monumento à Liberdade, realçando que o país precisa deste tipo de memórias. Ulisses Correia e Silva acredita que muitos dos protestos são motivados por agendas políticas. Iniciar a construção neste momento, diz, é mera coincidência. Há muita gente a defender que o país deve ter salvaguarda das suas memórias. Precisa andar para trás para ver que durante 30 anos de país independente foi preciso um governo do MPD para erigir um monumento a Amílcar Cabral. Não havia nada. Não temos um monumento à independência de Cabo Verde. Temos hoje um monumento que está a ser construído relativamente à liberdade, à democracia. E há movimentos diversos. Eu digo que há gente que se contesta não de forma inocente, porque tem uma agenda para contestar, né? Porque tem uma agenda política para o fazer. Há gente que se manifesta por movimentações também de opinião. Nós respeitamos tudo. Mas não se pode pensar que há uma única via. Há muita gente que defende a democracia, há muita gente que defende a liberdade, há muita gente que acha que se deve fazer esse monumento. Depois, relativamente ao timing, esse processo foi iniciado em termos do concurso em 2024. Portanto, o concurso, depois a abertura das propostas, o engajamento financeiro já estava feito. O Primeiro-Ministro realizou hoje uma série de visitas aos operadores económicos do setor agropecuário e construção civil, a quem garantiu apoio adicional para investir na recuperação das empresas e negócios. A linha de crédito terá uma bonificação, a taxa de juros não deverá ultrapassar os 2,5%. Estas empresas vão precisar de um esforço financeiro adicional para poderem investir na recuperação. E essas linhas de crédito têm bonificação de taxa de juros, de forma que a taxa de juros não ultrapasse 2,5%. Podem contratar com um valor superior, mas o governo cobre a diferença. E garantias do Tesouro. Portanto, é o esforço que vamos fazer em conjunto para aplicar essas medidas aos casos concretos. Temos aqui situações diferenciadas, mas uma coisa em comum é que há muitos estragos, muitos prejuízos, desde o setor agrícola, ao setor industrial, ao setor comercial, ao setor da produção avícola, como tivemos o cuidado de ver, e estamos a trabalhar para que, nessas circunstâncias, possamos adequar as medidas às situações concretas e dar um fôlego financeiro para a recuperação. A cada caso, vamos estimar e aplicar. Portanto, essas medidas são gerais, têm limites relativamente ao crédito de imposto, que vai até 20 mil contos, mas relativamente ao crédito
para a bonificação vai permitir com que possamos adaptar as condições, portanto há um limite até 75 mil contos, mas como eu disse, a aplicação no concreto vai depender do nível de estragos, do nível de prejuízos de cada uma das empresas. E no período da tarde, o Primeiro-Ministro encontrou-se no Museu do Mar com pescadores e peixeiras de São Vicente e escutou desabafos e pedidos de ajuda necessárias devido às chuvas de agosto passado. Pormenores com o jornalista Arnaldo Borges. Ouviu as 3 associações de pescadores da ilha, Salamanca, São Pedro e Calhau. Escutou também a Associação de Peixeiras. O Primeiro-Ministro garante que ninguém vai ficar abandonado. Com certeza da Nhosma, ninguém fica abandonado. E o setor fica abandonado. Aquilo que é estragos de infraestruturas no Taberno do Rotomal e no Crepoi São Vicente, em condições ainda melhor. Ulisses Correia e Silva não esquece também Santo Antão e São Nicolau. Os estragos foram menos, mas precisam igualmente de atenção. Em Crefala também de Santo Antão, bem perto, teve também estragos. Cata compara com aquele de São Vicente. Estragos lá foi mais nas estradas, mas estragos também na agricultura. Nunca pode deixar de acudir de Santo Antão. São Nicolau, estradas, algumas situações casas e agricultura. Setor atingido também em São Vicente. Os estragos não foram poucos. E na agricultura, estragos enormes. Criadores de animais, estragos enormes. Ainda hoje não anda num monte desse. Destruição. Terrenos, frangos, galinhas, porcos, cabras, perdas enormes. Que requerem trabalho e mobilização de recursos no esforço de limpeza e reconstrução de São Vicente. Primeiro-Ministro termina, portanto, uma visita de 2 dias a São Vicente. No período da tarde, encontrou-se com pescadores e peixeiras e escutou desabafos, pedidos de ajuda necessárias devido às chuvas de 11 de agosto. Trabalhadores do ICA pedem a intervenção da tutela para verem os seus direitos respeitados e não descartam a possibilidade de novas formas de luta caso o problema não seja resolvido. Em causa o reenquadramento na carreira e a atribuição do subsídio de risco. Pormenores com o jornalista Levi Salomão. A decisão saiu da Assembleia Geral desta tarde, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviços. O presidente Benito de Pina afirma que o processo de implementação do subsídio de risco vem de 2023. De acordo com a informação que ia passando, isso é na tutela, que é o Ministério da Família. Já tem pelo menos 2 ou 3 meses que eu nunca recebi um feedback. Não há Direção Geral de Trabalhos, não acordava, mas para ser pago que foi feito para ter janeiro de 2023. Já no cenário de 2025 e nunca tem. Então não te pedi a licença, mais uma vez, a intervenção de tutela, que é o Ministério da Família, Ministro da Família. Se tinha que não homologava ou parava nos pontos de situação de que processo está. Uma outra reivindicação dos trabalhadores do ICA tem que ver com o enquadramento no regime de proteção social obrigatório, gerido pelo INPS. Nós mantemos a enquadrar como regime geral, porém, há trabalhadores que têm vínculo com a administração pública muito antes de transição para o regime de INPS. Já não entrega um requerimento na INPS, não entrega na ICA também já faz seu trabalho junto ao INPS. O INPS está pedindo intervenção de tutela, então mais ou menos está pedindo intervenção de Ministro da Família, que pode ver uma prestação de enquadramento de trabalhadores de ICA no sistema gerido para o INPS, para uma hora é funcionário público, que é o regime antigo. Trabalhadores de ICA, se exige esta reforma no regime de função pública. Em comparação com o INPS, a forma de cálculo é diferente, então como sempre era a função pública do regime antigo, cada conversa que essa reforma no regime de INPS. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviços disse que os trabalhadores já recorreram a todas as instituições competentes, incluindo ao provedor de justiça, para resolver o imbróglio, mas sem sucesso. Os trabalhadores do ICA labutam também pela reclassificação. Vários trabalhadores fazem formação depois de implementação do PCCL em 2023, continua com o mesmo enquadramento, apesar de que fazer formação, já tem certificado, já não tem certificado, por isso que esta sala recebe um silêncio total de Conselho de Administração. Ela diz que a senhora Presidente, aquele silêncio, aquela falta de feedback que você tem como hora trabalhadores, que se sentir, que se respeitar para a administração. A administração tem um prazo para responder, se interfere ou indifere. Agora, nunca tem tido resposta nenhuma. Tem cerca de 10 a 15 trabalhadores que fazem pedido de classificação que têm ainda que ter feedback. Os trabalhadores denunciam ainda o que chamam de clima de assédio moral a técnicos do ICA em Enxada Limpo, perpetrado pela direção, utilizando os próprios adolescentes. Situações que os trabalhadores do Instituto da Criança e do Adolescente querem ver resolvidas num prazo máximo de 2 semanas, sob pena de partirem para outras formas de luta. Agora vamos para a Boa Vista. Um grupo de rabidantes manifestou-se esta manhã
enfrenta a Câmara Municipal contra a proibição de venda na via pública. As vendedeiras alegam falta de espaço e ausência de aviso prévio. A autarquia, pela voz do vereador Abel Ramos, responde que a contestação não tem fundamento, lembrando que foi disponibilizado um local e que a medida foi previamente divulgada e acompanhada de ações de sensibilização. Reportagem do Hernani Rocha. Visivelmente indignadas, as habitantes dirigiram-se esta manhã à Câmara Municipal da Boa Vista para manifestar o seu descontentamento face à medida implementada pela Legalidade boavistense em vigor desde 1 de setembro que proíbe a venda de peixes, verduras e vestuário na via pública. Leidinha Ferreira, uma das vendedeiras, afirma que a decisão da Câmara está a dificultar o sustento de muitas famílias e questiona a autarquia sobre a inexistência de um mercado adequado. A nós nunca se questiona se a opinião que essa fala. A nós só nunca pergunta, presidente, qual é o nosso trabalho que lá? Para dar no lugar de bem, primeiro, para concentrar de rua. Para nós, às vezes, tem que jogar uma situação para nós também que era habitante que está vindo na rua. Para nós, às vezes, simplesmente para não sair de rua. Eles têm que dar um lugar para concentrar de rua. Para nós, tudo que está ali, a nós é mais difícil. Nós tudo que está ali não tem uma família. É que chega da hora de sair de rua para não sair de rua. Então eles têm que arranjar um espaço primeiro. Ele é prometido, meta fazer um sucupira, meta trano de rua. Não quer perguntar onde está aquele sucupira? Onde está aquele sucupira? No mercadinho, os catacães? Mercadinho, cada um que é loja que está lá, ora se o bem tudo tem dono. Lisita Lopes também expressou a sua indignação. Não nunca tem nada a vender na rua, não. Mas não na rua, não gosta, estraga tudo. A não ter gana tem um código no vende para todo mundo. Vai passar, mas não que não está vendo para ver para negócio com nós. E a não tem empresa para não pagar. Se não sair de rua, não que não está vindo. A mim só que ela que ingressa perguntar e a não nunca vem pedir nada, não nunca me nada. Não cresce só que ele pilão de mercado que a família está fazendo, que ela que não crê fazendo para não conosco lá, para não descansar a costa, para não ter dor de costa, e que ela que não crê, nós nunca crê nada. Nós tudo ali não tem empresa, não está paga, entende? Não está vindo na rua, para não pagar a empresa. Mas você tem consciência também é proibido, que? Sim, não sabe é proibido. Não vai ter gana de vender na rua, mas nunca tem outra alternativa. O vereador Abel Ramos, responsável pela área da fiscalização, avança que não há motivos para manifestações, uma vez que a Câmara já criou alternativas. Não tem uma solução para isso. Só que existe um tumulto sem pé sem cabeça, porque aí está ali presente o diretor de fiscalização, onde é que estão a saber, que não tem um espaço indicado, que é o pátio do antigo centro de juventude, que serão colocadas todas as vendedeiras de roupas para vender na rua, na via pública. E neste momento, não está a fazer sensibilização. Não está a informar que se vai ser retirado de via pública, mas ainda nunca falar diretamente que hoje se também sei. Sensibilizar-se naquela questão lá. E com isso, já não tem espaço, não vai preparar aquele espaço, onde é que eu tenho alguns daquelas vendedeiras também, que estão ao lado do mercadinho, que têm vender roupa na mercadinho. O autarca acrescenta ainda que a sensibilização foi feita junto das vendedeiras e mostra-se aberto ao diálogo. Eu também tenho uma conversa mesmo agora, para nos explicar realmente o que é que está a acontecer e qual será o espaço indicado que vai fazer essas vendas. Recorde-se que a medida de proibir a venda na via pública foi anunciada pela Legalidade boavistense na sua página do Facebook na passada quinta-feira, explicando que a medida tem como objetivo não só organizar o espaço urbano, mas também garantir a higiene e segurança alimentar dos munícipes. São já 19h13. O Conselho de Administração da TACV continua no exercício das suas responsabilidades de gestão, assegurando a continuidade das operações da Companhia Aérea Nacional. Neste momento não existe qualquer deliberação em contrário que ponha em causa a legitimidade do atual órgão, escreve em comunicado uma nota de imprensa enviada esta tarde à nossa redação pelo Gabinete de Comunicação e Imagem do Governo. Não houve até a presente data nenhuma decisão de demissão do Conselho de Administração, nem por iniciativa do Governo, nem em consequência das ocorrências registradas no dia 31 de agosto, envolvendo 2 aeronaves. Essas ocorrências são objeto de acompanhamento pelas entidades competentes da Aeronáutica Civil e não têm qualquer relação com a continuidade do mandato do Conselho de Administração, diz a nota de imprensa. O Governo, enquanto acionista, respeita integralmente os mecanismos legais e institucionais que regulam a vida societária da TACV. O Governo reafirma, sim, o seu compromisso com a estabilidade institucional da transportadora, elemento essencial para garantir a confiança dos passageiros, dos parceiros estratégicos do setor da
aviação civil. Reitera, portanto, a nota que, nos termos do Código das Sociedades Comerciais e da estrutura da governação empresarial, qualquer decisão sobre a composição ou alteração do Conselho da Administração cabe exclusivamente à Assembleia Geral da empresa. E no início deste Jornal da Noite tínhamos avançado que o Primeiro-Ministro confirmou à comunicação social aqui no Mindelo a demissão do Conselho de Administração dos TACV, mas recusou-se a comentar o assunto, declarando que tudo já foi dito pelo Ministro dos Transportes. E também uma nota de esclarecimento da Cabo Verde Airlines, chegada há instantes também na nossa redação, na sequência das duas ocorrências a nível operacional, registadas no dia 31 de agosto. A TACV Cabo Verde Airlines, em nota de imprensa, presta alguns esclarecimentos. As duas aeronaves envolvidas foram contratualizadas pela TACV com o objetivo de assegurar as ligações interilhas em regime de wet leasing, aluguer, com tripulação e manutenção. Tratam-se de um ATR 72600 da Jamhair e de um Dash 8400 da Semhair, duas companhias internacionalmente reconhecidas, diz a nota de imprensa, pela sua experiência e padrões de segurança na aviação. A Jamhair, fundada em 2020 na Lituânia, oferece serviços de wet leasing e destaca-se pelo rigor, pela insegurança e confiabilidade. A empresa mantém elevados padrões internacionais e cumpre rigorosos regulamentos da aviação, incluindo os da Agência Europeia para a Segurança da Aviação e da ICAO, Organização da Aviação Civil Internacional. Por sua vez, a Semhair, segundo a nota de imprensa, fundada em 2005 na África do Sul, é especialista em locação de aeronaves e em operações regulares e charter em várias regiões do mundo, incluindo África e Médio Oriente. A companhia possui certificados de operador aéreo, parte 121 e 135, emitidos pela Autoridade Aeronáutica da África do Sul, e é uma operadora registada IOSA, o que garante altos padrões de qualidade e segurança. Ambas as companhias são reconhecidas pelo seu compromisso com a segurança operacional, utilizando práticas de manutenção de primeiro mundo e passando por rigorosos processos de auditoria e certificações regulares. Isso assegura que os utilizadores das suas aeronaves tenham confiança que merecem. A TACV, no fim desta nota de imprensa, reitera o seu compromisso absoluto com a segurança dos seus passageiros e colaboradores, que constitui a sua prioridade máxima. Um Estado que preze pela participação ativa da cidadania na elaboração do seu orçamento é um Estado com mais probabilidade de fazer o certo e angariar reconhecimento interno e externo, bem como financiamento. É o que defende a vice-presidente da direção do Fórum CV, Fórum da Sociedade Civil Cabo-Verdiana. A posição foi defendida por Idalina Freire à margem do último dia de um workshop de fortalecimento das capacidades de organizações da sociedade civil em monitoria social e orçamentos abertos. É uma reportagem da Miriam Lopes dos Santos. O suporte técnico dos workshops de capacitação em matéria de monitoria social e orçamentos abertos está a ser dado pelo programa Propalop-TL, que atua no fortalecimento dos sistemas de governação e transparência. Lidiane Nascimento, gestora do projeto Propalop e especialista de finanças públicas do programa, aponta que é papel das organizações da sociedade civil participar no planeamento das prioridades do país. A partir do momento que se tem uma consciência quem faz o quê, ganha-se uma capacidade de questionar e saber onde ir buscar as informações que se impõem para fazer a monitoria social. O papel da sociedade civil é participar, como está previsto, no processo de planeamento, onde é definidas as prioridades das políticas públicas. Então, o papel da sociedade civil é contribuir para que seja elegido as prioridades estratégicas do país. É o primeiro papel. Depois, há o papel da monitoria social, no sentido de saber o que se planeou está a ser materializado nos orçamentos
e do orçamento aprovado, o que efetivamente está a ser executado, ou seja, entregue ao cidadão. As ações de monitoria social perspectivam orçamentos de Estado mais abertos e transparentes. A vice-presidente da direção do Fórum CV entende que mais ações de capacitação deverão também ser replicadas pelas ONGs com os seus pares. Antes de vir aqui, se calhar muitos de nós nem sequer sabíamos onde aceder aos documentos, quais são as fontes, como consultar, quais são os parâmetros gerais. Então já temos uma noção básica. É claro que não são 2 dias de formação que nós ficamos expertise nessa matéria, mas já temos o básico para o outro estudo, para o outro conhecimento, já temos o básico para iniciar o nosso trabalho. Provavelmente haverá mais formações complementares. Portanto, começamos numa formação básica que nos permite dar os primeiros passos. A participação ativa da sociedade civil na monitorização do orçamento deverá resultar num Estado mais propenso a fazer o correto, entende Idalina Freire. O ideal num Estado de Direito, num Estado democrático, é que haja participação da cidadania, dos cidadãos, portanto, em todo o processo, todo o processo, portanto, do orçamento, desde a sua concessão, a execução, a avaliação. Um Estado que preze, portanto, pela participação ativa da cidadania na elaboração e execução do seu orçamento é um Estado mais aberto, com mais probabilidade, portanto, de fazer o certo, com menos probabilidade de desviar e também poderá ter mais possibilidades em termos de angariar, portanto, o reconhecimento social interno e externo e ter mais financiamento. Workshops em matéria de monitoria social e orçamentos abertos têm sido realizados tanto na Praia como no Mindelo. Entre os objetivos, promover uma compreensão aprofundada da política orçamental. Era assim a jornalista Miriam Lopes dos Santos. Vamos agora até a Ilha do Sal, onde uma delegação da cidade chinesa de Sanya está de visita à ilha no âmbito da renovação do acordo de geminação entre os 2 municípios. A renovação do acordo prevê o reforço dos intercâmbios e a cooperação nas áreas de turismo, agricultura, saúde, desporto, educação e cultura. Pormenores com a jornalista Carciana Lima. As relações entre a cidade chinesa de Sanya e o município do Sal remontam a 2009. No quadro desta geminação, a Ilha do Sal beneficiou de investimentos importantes como a pista de tartan no estádio Marcelo Leitão e equipamentos para o Hospital Ramiro Figueira. Os laços de amizade entre os 2 municípios acabam de ser reforçados esta quarta-feira com a renovação do acordo de geminação. Para o edil Júlio Lopes, este ato simboliza a consolidação de uma parceria histórica e a abertura de novas perspectivas para o desenvolvimento do município do Sal. Às mais, para manifestar a minha grande satisfação por estarmos aqui a receber a delegação ao mais alto nível da cidade de Sanya, da província de Hainan, na China, no sul da China, que é uma cidade como a Ilha do Sal, é dotada de praias bonitas e com sol durante todo o ano. Ou seja, é um dos lugares mais turísticos da China. E agora vamos retomar a nossa cooperação e também vamos, de facto, beneficiar de coisas boas que, conforme disse o Sr. Yang, de coisas boas resultantes dessa cooperação que agora vai sofrer uma intensificação. O novo acordo, mais ajustado aos desafios e oportunidades atuais, prevê reforçar o intercâmbio e a cooperação nas áreas do turismo, agricultura, saúde e medicina tradicional chinesa, desporto, educação e cultura. Nós temos mais que aprender com eles do que eles connosco, porque eles recebem 30 e tal milhões de turistas. Então essa visita vai ser muito boa para poder intensificar essas boas relações entre a Ilha do Sal e Sanya, à maneira das boas relações que existem entre Cabo Verde e a República Popular da China. Ainda na tarde desta quarta-feira, a delegação chinesa reuniu-se com representantes do Ministério do Turismo, Instituto do Turismo e Câmara do Turismo.
O programa de 2 dias contempla ainda visita ao Hospital Regional Ramiro Figueira e encontros com a delegação do Ministério da Agricultura e a Associação de Atletismo. O delegado do Ministério da Educação em São Lourenço dos Órgãos afirma que a instituição está empenhada em trabalhar para dotar aquela instituição educativa de recursos humanos, didáticos e pedagógicos específicos que possibilitam o acesso, a participação e o progresso das crianças e jovens com necessidades educativas especiais ao nível do município. Nesta linha, Jairson Vieira assegura tolerância zero em relação a alunos fora do sistema de ensino. Pormenores com o jornalista Domingos Sanches. O delegado da Educação em São Lourenço de Órgãos, no arranque de mais um período escolar, aborda a educação inclusiva como uma preocupação central, pois diz que a delegação pretende valorizar a diversidade e que todos os alunos participem ativamente no processo educativo. A equipa de MEI acompanha os alunos na sala de aula, acompanha os professores, fornecem professores informações, fornecem professores apoio no sentido de apoiar as crianças com necessidade educativa especial. Ninguém fica fora? Ninguém fica fora do sistema educativo, ninguém se sente discriminado aqui no nosso município. O nosso objetivo é fazer com que cada criança sinta-se ao pé de igualdade com as crianças ditas normais. Jairson Vieira afiança que o ano letivo 2024-2025 termina sem sobressaltos e o plano de atividade obteve sucesso. Em relação ao ano letivo 2025-26, primeiramente gostaria de sublinhar que cada ano letivo traz consigo expectativas e por vezes algumas incertezas. Por isso é fundamental reforçar que as escolas estão prontas para acolher aproximadamente 1.300 a 1.350 alunos, 125 professores, pais encarregados da educação com braços abertos e com espírito de cooperação. Delegado do Ministério da Educação em São Lourenço de Órgãos dá conta ainda de algumas intervenções nas escolas. Para o arranque do novo ano letivo, já adotamos um conjunto de medidas tais como a manutenção e a reabilitação das instalações escolares. Neste momento, estamos a finalizar a reabilitação de cozinha e casa de banho nas escolas de Fundura, Boca Larga, Montanha e também Livada, mas também estamos a fazer intervenção na escola de João Tives, Atanásio Andrade e escola de São Jorge. Delegado do Ministério da Educação em São Lourenço dos Órgãos, a sublinhar também a redução de número de alunos em relação ao ano passado, por causa da imigração. E vamos até Santo Antão, onde a Associação de Guias de Turismo de Santo Antão perspectiva uma boa época alta do turismo, que arranca já em outubro. A presidente da referida associação destaca o aumento da procura, sobretudo nas caminhadas e trilhas, mas alerta para os desafios que ainda persistem, como os transportes, o número reduzido de alojamentos, bem como a falta de manutenção das trilhas. Reportagem da Teresa Pinto. A ilha de Santo Antão prepara-se para receber a nova época turística que arranca em outubro com boas expectativas e confiança no futuro do setor. A presidente da Associação de Guias de Turismo da ilha fez um balanço da temporada que já terminou e fala dos desafios que ainda se colocam. Notou que tive um aumento da procura de turismo na Santo Antão, principalmente nas atividades da natureza, como a caminhada, mas há também aumento do turismo de cruzeiros e também do turismo local, turismo nacional, de outras pessoas de outras ilhas também visitaram as ilhas. Apesar deste balanço encorajador, os desafios permanecem. Reti Fortes destaca como principal preocupação as dificuldades de transporte interilhas. Só para olhar que tem mais ou menos 2 semanas que apresentar plano de viagem desse inverno, não estou a imaginar. Operadoras turísticas já têm viagens vendidas. Depois agora me estive a adaptar com as viagens porque
que os voos que tinha ano passado, este ano já é diferente, tem menos voo disponível. Então é um caos na questão dos transportes. Internamente, Santo Antão enfrenta ainda problemas de acessibilidade às trilhas, agravados pelas chuvas, a falta de alojamento para responder à procura crescente. As trilhas, este ter trabalho, ainda mais agora depois da chuva que tive 11 de agosto. E também na questão da infraestrutura, de logística, não estou aqui, tem pouco hotel para esse crescimento de visitantes. Que eu procuro e pouco lugar. Ainda assim, Reti Fortes afirma que a próxima época turística será promissora. Porque não tive de ter uma maior promoção, mais trilha, mais cruzeiro e não espero receber mais visitantes. A presidente da Associação de Guias de Turismo de Santo Antão acredita que a ilha tem todas as condições para uma excelente temporada 2025-2026, mas deixa um alerta. Sem melhorias urgentes nos transportes, todos os esforços podem ser em vão. Uma notícia internacional no fim deste jornal. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou hoje que não há uma única prova que liga o ex-presidente brasileiro a qualquer tentativa de golpe de Estado e afirmou que o arguido delator mentiu. Ele não atentou contra o Estado de Direito democrático, afirmou Celso Vilardi, no segundo dia do julgamento no qual Bolsonaro defende-se das acusações de golpe de Estado. E o advogado do ex-ministro da Defesa brasileiro, Paulo Sérgio Nogueira, admitiu hoje a existência de um plano para um golpe de Estado, mas afirmou que o seu cliente tentou demover o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de avançar. Atuou ativamente para demover o ex-presidente da República de qualquer medida neste sentido, garantiu Andreu Fernandes na primeira turma do Supremo Tribunal Federal em Brasília, na sessão em que os 5 juízes ouvem as últimas 4 defesas dos acusados. A acusação acredita que Paulo Sérgio Nogueira discutiu e ajudou a elaborar medidas para evitar a posse do agora presidente brasileiro Lula da Silva. Ele não fazia parte dessa organização criminosa, garantiu o advogado. Andreu Fernandes disse ainda que a delação e o depoimento da principal testemunha da acusação, o comandante da Força Aérea, o brigadeiro Batista Júnior, é contundente neste sentido. O advogado disse que o brigadeiro Batista Júnior afirmou em tribunal que o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente de impulsar, de caminhar por qualquer medida de exceção. Neste sentido, pediu a absolvição do general Paulo Sérgio Nogueira. O julgamento do ex-presidente do Brasil foi retomado hoje com a apresentação das alegações das últimas 4 defesas dos acusados. Na terça-feira, primeiro dia do julgamento, o procurador-geral Paulo Gunete afirmou que todos convergiram dentro do seu espaço de atuação para o objetivo comum de assegurar a permanência do presidente da República na época na condução do Estado, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo depois de ter efetivamente perdido a preferência dos eleitores em 2022. Foram ouvidos também os advogados de defesa na terça-feira de 3 réus do núcleo de Bolsonaro. Bolsonaro em prisão domiciliária por tentativas de obstruir a ação da justiça, alegou motivos de saúde para não participar presencialmente no julgamento. Terminada a sessão de hoje, segue-se na próxima semana, dias 9, 10 e 12 de setembro, a votação dos 5 juízes que compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A decisão pela absolvição ou condenação será tomada por maioria de votos. Já estamos a repor os títulos deste Jornal da Noite. Pescadores e peixeiras de São Vicente, afetados pela tempestade de 11 de agosto, pedem ao Primeiro-Ministro maior atenção do Governo. Ulisses Correia e Silva garante que o Executivo vai assumir os compromissos para com a classe. O país precisa deste tipo de memórias. É esta a reação do Primeiro-Ministro sobre a edificação do Monumento Nacional Liberdade e Democracia, erigido na cidade da Praia. Ulisses Correia e Silva avançou ainda que o início da construção neste momento é mera coincidência. A renovação do acordo entre SAL e a cidade chinesa de Sanya prevê reforço dos intercâmbios e a cooperação em diferentes áreas.
Vendedeiras ambulantes na Boa Vista fazem protesto em frente à Câmara Municipal e exigem solução para a proibição de venda na rua. Trabalhadores do ICA pedem intervenção da tutela para verem os seus direitos respeitados e não descartam a possibilidade de novas formas de luta, caso o problema não seja resolvido. A defesa de Jair Bolsonaro alega não haver uma única prova que ligue o ex-presidente brasileiro a qualquer tentativa de golpe de Estado. No entanto, o advogado de ex-ministro da Defesa do Brasil, Paulo Sérgio Nogueira, admite plano de golpe de Estado. 19h35 é o término deste Jornal da Noite aqui na Rádio Nacional de Cabo Verde. A todos uma ótima noite, um bom descanso. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.